Quando pensa em uma história bíblica para crianças sobre vencer desafios, qual é a que primeiro vem à sua mente? Talvez nenhuma outra história da Bíblia mexa tanto com a imaginação como a história de Davi e Golias. Como um rapazinho que vivia cuidando dos rebanhos da família conseguiu derrotar um experiente soldado usando apenas uma funda e uma pedrinha? A experiência de Davi nos lembra das recompensas emocionantes de confiar incondicionalmente em Deus. Fé gigante é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí, caso você seja novo aqui, não perca essa história. Continue nos acompanhando nessa jornada, então inscreva-se para participar com a gente. Deixe também o seu like, o seu comentário e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E é isso aí, vamos para o vídeo. Saul tinha sido rejeitado por Deus como rei. Ele não se mostrou digno de ocupar a função de governante do povo de Israel. Ele era orgulhoso, arrogante, confiava em si mesmo, não se submetia às ordens de Deus e preferia fazer sempre a sua vontade. Por isso, Deus tinha uma pessoa com um espírito diferente em mente, e essa pessoa já havia sido escolhida. Nas colinas de Belém, um jovenzinho cuidava dos rebanhos da família. E enquanto as ovelhas pastavam, o simples pastorzinho cantava as canções compostas por ele mesmo, e a música de sua harpa acompanhava suavemente a bela melodia de sua voz juvenil. Agora preste atenção a este detalhe aqui também. O Senhor que estava preparando Davi para a tarefa que desejava lhe confiar alguns anos depois. Estava na hora de Samuel parar de lamentar por Saul. Ele deveria encher um chifre com óleo e ir até Belém. Deus lhe mostraria quem seria o substituto de Saul. Os habitantes de Belém ficaram preocupados quando viram o profeta chegando. Será que ele vinha em paz? Sim, ele vinha com boas notícias. Sob o pretexto de oferecer com sacrifício, Samuel convidou todas as autoridades e também toda a família de Jessé para o banquete. Deus havia indicado que o novo rei seria da família de Jessé. E quando ele viu os 7 filhos, ele não teve dúvida. Com certeza era Eliabe, o primogênito. Ele era alto e bonito, tinha uma postura parecida com Saul. Tinha porte de príncipe. Mas Samuel não se arriscaria a fazer a unção sem ter a permissão divina. Surpreendentemente, Eliabe não foi o escolhido. E veja só o que Deus disse para Samuel. Não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Ainda havia outros 6 filhos, e Samuel passou por inspeção cada um deles. Mas nenhum deles foram escolhidos. Samuel ficou confuso e perguntou para Jessé se realmente todos os filhos dele estavam ali. Não, ele disse, ainda faltava Davi, o caçula, que estava nos campos cuidando das ovelhas da família. Samuel então mandou chamá-lo imediatamente e disse que eles não comeriam enquanto ele não chegasse. Davi deve ter se assustado quando recebeu o recado. Afinal, o que o profeta e juiz de Israel poderia querer com ele? Mas ele simplesmente obedeceu. Veja aqui como Davi é descrito. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. Assim que Samuel colocou os olhos em Davi, o Senhor lhe disse: "É este, levante-se e unja-o com óleo." Samuel fez o que o Senhor mandou e Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se manifestou de forma clara na vida dele. Apesar de ter sido escolhido, Davi teria que esperar pelo tempo de Deus. Os planos do Senhor foram revelados a ele, mas o segredo estava em esperar e confiar. Enquanto estava sendo preparado para a função, Davi deveria continuar cuidando dos rebanhos da família. Davi não se tornou orgulhoso. Na verdade, ele começou a buscar uma comunhão mais íntima e diária com o Criador. Veja só, as revelações que recebia diariamente do caráter de seu Criador enchiam o coração do jovem poeta de adoração e alegria. Sua capacidade mental e seu coração se desenvolviam cada vez mais, e ele mantinha uma comunhão mais íntima com Deus. Sua mente penetrava em temas mais profundos para inspirar novos cânticos e despertar a música que ele fazia sair de sua harpa. Sua voz melodiosa enchia o ar como uma resposta ao cântico dos anjos do céu. Agora, voltemos a Saul. Quando percebeu que tinha sido rejeitado por Deus, em vez de se voltar para ele e se arrepender de todo o seu coração, Saul começou a alimentar pensamentos de que tinha sido injustiçado por Deus. Como assim?
Seus descendentes não seriam mais aqueles que ocupariam o trono? Esses pensamentos foram deixando a vida de Saul amarga. Ele foi ficando com medo e cada vez mais sua vida se tornou sombria. Seus conselheiros recomendaram que ele fizesse musicoterapia. A música poderia, quem sabe, ajudar a espantar os seus temores. E foi assim que Davi foi colocado em contato com o rei. Toda vez que Saul estava se sentindo agitado ou triste, Davi era chamado para tocar com sua harpa. A música tinha um efeito impressionante no rei. E assim Davi também conheceu a realidade do palácio e todas as responsabilidades que era requerido da realeza. Bem, não sabemos exatamente quanto tempo se passou. O fato é que, algum tempo depois, os israelitas declararam guerra contra os filisteus. E nisso, 3 filhos de Jessé, pai de Davi, se uniram ao exército sob o comando de Saul. Passado um tempo, o pai ficou preocupado e mandou que Davi fosse até o acampamento israelita para levar uma mensagem para os filhos e também alguns presentes. Davi ficou surpreso quando chegou no acampamento e viu uma cena inusitada. Golias, o maior soldado dos filisteus, estava zombando dos israelitas e do Deus deles. E o pior, ele fazia isso todos os dias, sem que nenhum israelita reagisse. Os soldados estavam desanimados e o rei parecia não inspirar nenhuma confiança. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ficou muito bravo quando ouviu os comentários que Davi estava fazendo sobre aquele quadro. Ele estava indignado. Logo, a história chegou até Saul. Havia um rapazinho no acampamento que estava disposto a lutar contra Golias, mas ele nem mesmo tinha uma armadura. Saul mandou chamá-lo e emprestou a armadura dele, que ficou enorme. Davi achou melhor deixar tudo aquilo de lado e usar o que ele estava acostumado. A arma dele era uma funda e algumas pedrinhas. Corajosamente, Davi foi em direção ao filisteu. Golias estava esperando que Saul mandasse o seu soldado mais forte, mas quando ele viu apenas Davi, Golias ficou furioso. Começou a xingar e amaldiçoar Davi. Davi continuou firme e ameaçou matar o gigante em nome do Senhor. Todos observavam com muita expectativa. Será que Davi seria morto? Golias ficou tão indignado com a audácia de Davi que ele afastou seu capacete, deixando sua enorme testa à vista. Davi não perdeu tempo. Ele viu que aquele era um excelente alvo. Pegou então uma pedra do seu alforje, colocou na funda, girou e soltou a pedra, que foi diretamente na testa do gigante. Aquele impacto fez com que o gigante ficasse zonzo e caísse, tombasse como uma árvore ao chão. Nem os soldados filisteus, nem os israelitas estavam acreditando no que eles estavam vendo. Era verdade, o rapazinho tinha vencido o grandalhão. Talvez uma das razões para a história de Davi e Golias ser tão apreciada seja os elementos clássicos do drama. O pequeno rapazinho fraco ganha do grandalhão e alto, forte soldado, e assim, um pequeno rapaz muda a história de nações. Mas o que chama mesmo a atenção é a indignação de Davi quando vê um filisteu zombando do Deus de Israel. Naquele momento, o nome de Davi entrou para a história. Em pouco tempo, aquele nome apareceria muitas outras vezes e no tempo certo, Deus cumpriria todos os seus planos para a vida de Davi. Vamos às 2 lições de hoje. A primeira é que nós não devemos julgar pelas aparências. Podemos aprender do engano de Samuel como é inútil julgar as pessoas pela beleza do rosto, pela aparência de nobreza ou estatura. Os pensamentos de Deus com relação às suas criaturas estão muito acima de nossa mente limitada. Ao submeterem sua vontade a Deus, seus filhos ocuparão um lugar para o qual estão qualificados e capacitados a fim de realizarem a obra que Ele colocou em suas mãos. Lição 2. Deus só precisa de pessoas que sejam humildes e que estejam dispostas a abrir mão de sua autossuficiência para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Assim como Moisés foi preparado para cumprir a sua missão, o Senhor também estava educando o filho de Jessé para se tornar o guia de seu povo escolhido. Mesmo sendo pastor de ovelhas, Davi tinha demonstrado ousadia, coragem e força raramente vistas.
E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido bastante. E agora chegamos ao momento dos abraços. O primeiro abraço vai para os adolescentes da cidade de Pederneiras, em São Paulo. Também para a base Defensores da Paz Team, da cidade de Canápolis, Minas Gerais. Para a base Esquadrão em Ação do distrito de Abaeté, na cidade de Salvador, Bahia. Para a base Os Escolhidos, da cidade de Araguari, Minas Gerais. Para a base Adoleste, da cidade de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Para os adolescentes da Igreja do Jardim Santa Teresa, da cidade de Embu das Artes, São Paulo. Para a base Berechit, da Igreja do Jardim Bandeirantes, da cidade de Londrina, Paraná. Base Asas Team, do distrito de Bela Aurora, da cidade de Cariacica, Espírito Santo. Um abraço também para o Gabriel Felinto, da cidade de Lambari, Mato Grosso. E para os adolescentes da Igreja de Santa Bárbara, da cidade de Monte Verde, Minas Gerais. É isso aí, que bom que você ficou com a gente até o final deste vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora, compartilhe, deixe o seu like, os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!